Amadas irmãs, amados irmãos, saúdo a todos e todas na paz e no amor de Cristo Jesus. Eu convido a que estejamos lendo em 2 Coríntios capítulo 4, versos de 7 a 18, que nos diz assim: O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Os desígnios e efeito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus abençoe a leitura feita da sua palavra. Amadas irmãs, amados irmãos, nós vemos aqui um texto que é uma resposta do apóstolo Paulo a uma situação vivida junto à igreja de Corinto, igreja fundada por ele. Corinto era uma cidade de muita movimentação comercial, inúmeras expressões religiosas, categorias sociais. Era uma cidade de muito movimento. E na igreja de Corinto, na comunidade de Corinto, surgiram mestres de grande relevância na sua aparência, na sua retórica, na sua visão religiosa, nas suas posturas, que influenciavam a comunidade a ter uma certa resistência para com o apóstolo Paulo, porque o ministério dele era totalmente diferente. Era um ministério do sofrimento, imbricado na teologia da cruz. E não havia esse entendimento na comunidade de Corinto, e o apóstolo Paulo então responde ao longo de toda a carta. Se nós formos ler toda a carta, nós vamos verificar o empenho dele em manifestar a legitimidade do seu ministério e de uma certa forma corrigir os desvios, aquilo que não era, segundo o apóstolo Paulo, e não é, segundo nós cristãos e cristãs, pertinente à postura do Evangelho. E nós percebemos então no apóstolo Paulo, não apenas na igreja de Corinto, mas em todas as suas cartas, que ele não deixava de dar respostas às situações vividas. O apóstolo Paulo respondia, não se acomodava, ele agia conforme o seu entendimento, ele corrigia, e essas correções e essas posturas dele lhe traziam sofrimento. E daí ele coloca, que nós temos este tesouro do conhecimento de Deus, da presença, da glória de Deus em Cristo Jesus, em vasos de barro. Esta é a palavra do apóstolo na leitura
que nós acabamos de fazer. Nós ficamos a pensar sobre o nosso país, sobre a situação que nós estamos vivendo. Uma crise política da maior gravidade, social, uma crise religiosa, uma manifestação de cristianismo em combinação ou em composição com posturas políticas totalmente refratárias ao Evangelho. Tudo isso nos deixa muito triste, tanto quanto a pandemia. Nós sofremos muito com a pandemia. Como sofremos? Com as mortes de irmãos e irmãs nossas, familiares, pessoas queridas nossas. Como nós sofremos? Mas essa situação geral do nosso país, e diga-se de passagem que também da nossa igreja, na sua estrutura, das suas instituições, tudo isso nos deixa tristes. E nós ficamos a nos perguntar se não estamos guardados e sentindo-nos protegidos nas cavernas da omissão, da autopreservação, de uma espiritualidade individualizada apenas para o nosso consumo e daqueles e daquelas que nos são caros. Será que é esta a vontade do nosso Deus? Nós nos reportamos ao pensamento de Isaías, né? Isaías dizendo no capítulo 5, verso 20, ele falando: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. É isso que nós estamos vivendo. Será isso que Deus quer de nós? Pensando na nossa vocação profética enquanto igreja, enquanto cristãos e cristãs? É isso que o Senhor quer de nós? Temos o tesouro do conhecimento do nosso Deus. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. O vaso frágil, modesto, que possui dentro de si o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, ainda assim ele possui a amplitude de Deus dentro de si. Naqueles tempos as pessoas pegavam vasos de barro dos mais simples, os mais simples, para colocar os seus bens, aquilo que lhes era precioso, joias, colocavam dentro daquele vaso, guardavam bonitinho ali dentro do vaso. E quando chegava aquele dia de pegar estes bens preciosos, eles precisavam quebrar o vaso. Eu tenho aqui um vaso, né? Nada talvez parecido com os daquela época, mas colocavam os seus bens ali. Quando precisavam retirá-los, tinham que quebrar o vaso. Por isso o apóstolo lança a mão. Nós temos este tesouro em vasos de barro, frágeis, quebradiços, simples e humildes, mas temos dentro de nós um tesouro, o tesouro da presença do nosso Deus. Um vaso que, quando a gente quebra, é para exalar, é para distribuir, é para partilhar. Precisa quebrar para partilhar. E o que é esta partilha? É a nossa voz profética, é a nossa palavra de amor, é a nossa luta pela justiça e pela paz, é a nossa voz em favor dos desfavorecidos, dos sofridos, das sofridas, é o nosso compromisso solidário, é a nossa caminhada amorosa, de um relacionamento amoroso
com todos e todas ao nosso redor. Por isso nós quebramos, nós extravasamos, nós fazemos exalar, como o próprio apóstolo Paulo diz, o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. E nós partilhamos quem somos e o que nós temos. E este vaso que se quebra é como nós andamos hoje quebrados. Nós andamos hoje quebrados. Olhem só o que o apóstolo Paulo diz e que é o que nós sentimos nos dias de hoje. Atribulados. Não podemos negar que nós andamos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, quando vemos pessoas que se dizem cristãs, autoridades que se dizem cristãs, afirmando exatamente o contrário do que é o conteúdo do cristianismo. Perplexos com algumas caminhadas das igrejas e de irmãos e irmãs nossas. Perplexos e perplexas com o que estamos assistindo na totalidade da realidade do nosso país. Porém, não desanimados. Estamos perplexos, mas nós não vamos desanimar jamais. Perseguidos. Perseguidos. Perseguidos e perseguidas, sempre que nos colocamos ao lado da verdade, da justiça, do amor, seremos perseguidos. Dentro dos nossos lares, na nossa instituição, no nosso ambiente de trabalho, frente às autoridades que regem sobre as nossas vidas, vamos ser perseguidos. O apóstolo Paulo foi muito perseguido, mas não desamparados, porque Deus jamais nos desampara, jamais. Abatido, sim, quem não fica abatido e abatida? Quantas das vezes nós nos sentimos abatidos, abatidas, porém não destruídos, jamais destruídos. Por quê? Mesmo em nos quebrando, o Senhor nos recompõe. E nós jamais seremos destruídos na nossa fé, na nossa confiança, na nossa vida de dedicação integral à vontade do nosso Deus. Um vaso que quebra, ele quebra, e na arte das rachaduras impostas pelo tempo e o sofrimento, vai sendo recriado, renovado, adquirindo especial beleza nas mãos do Criador. É muito bonito o apóstolo Paulo dizer que a nossa momentânea e aparente tribulação não se compara ao eterno peso de glória que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. Quando ele fala nossa momentânea tribulação e leve tribulação, ele está se referindo às tribulações dele. E olhem bem o que ele padeceu: prisões, açoites, apedrejamento, naufrágio, foi fustigado com varas. Tudo isso ele sofreu. E ele fala nossa leve e momentânea tribulação. Porque, conforme a palavra diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor nos recompõe e da sua ação sobre as nossas vidas há uma renovação, um novo vigor, uma beleza única, muito diferente daquela que deu início à nossa própria vida. Porque nós vamos caminhando e vamos aprendendo e vamos nos embelezando, porque é isso que o Senhor faz com as vidas de todos e de todas nós.
Houve a construção de um grande dique nos Estados Unidos e o objetivo era dar fertilidade a várias áreas anteriormente desertas. Durante a sua construção, muitos incidentes aconteceram, muitas mortes. E em finalizada a construção, foi colocada uma placa num muro desse dique, dizendo ou colocando os nomes de todas as vítimas da sua construção e a legenda: estes morreram para que o deserto se alegrasse e florescesse como uma rosa. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que nós transformemos o deserto em jardins floridos. É o que o Senhor deseja de nós. Mas para isso, há que trabalharmos, que não silenciarmos, que realizarmos a tarefa, aquela tarefa que irá atrair para nós, muitas das vezes, sofrimento. Porque o que Jesus Cristo nos falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta foi a palavra do nosso Jesus, do nosso Cristo. Estamos plantados na aridez do desamor, da injustiça, da opressão, da violência, e nós somos amor, justiça, paz, solidariedade, verdade. Nós somos. Plantemos jardins da glória e do poder do nosso Deus. Sejamos este vaso de barro, frágil, muito frágil, mas forte, muito forte, porque abriga a glória e o poder do nosso Deus. Que o Senhor abençoe esta igreja amada, esta igreja fraterna, esta igreja integrada, tão bonita. Assim tem que ser a casa do Senhor. E esta casa do Senhor, que são as vidas de todos os irmãos e irmãs, que possa continuar caminhando na direção daquilo que Ele deseja para as suas vidas e a vida da comunidade. Um abraço muito carinhoso. Deus abençoe cada um e cada uma. Deus abençoe, querida igreja.